Amados do Senhor, o Senhor nos fez e tem nos ajudado nesse caminho, simbolicamente, de 3 dias no deserto, assim como Ele chamou o seu povo em Êxodo 3, verso 18. Moisés vai até o faraó e diz assim: deixa ir o meu povo a caminho de 3 dias no deserto, para que me celebre uma festa. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: eu vou libertar vocês para me cultuar, para adorar. Deus está chamando o seu povo, chamou o seu povo e tem nos chamado dia após dia para estar diante dele, adorando, bendizendo o seu nome. Então, quando nós cantamos afetivamente. Quando nós louvamos a Deus e adoramos, que adorar significa prostrar-se, cultuar a Deus, reconhecer a sua autoridade, nós temos que estar com o coração contrito e um espírito quebrantado, porque foi para isso que Deus chamou a você e a mim. O que está acontecendo a partir de agora, das portas desse templo para fora, tem que ser, durante esse tempo, esquecido. A nossa atenção é para a presença do Senhor, que está aqui desde o início na leitura da sua palavra. A presença de Deus, é por isso que o presbítero inicia o culto com a leitura da palavra, porque representa em si a presença de Deus, é a voz de Deus falando ao nosso coração. E quando essa voz fala ao nosso coração, que é a sua graça, a nossa reação tem que ser como a de Isaías e dizer: ai de mim, que eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, os meus ouvidos estão ouvindo a voz do Senhor, a sua graça. Mas o Senhor é tão bondoso, que derramou sua graça e misericórdia sobre a tua vida e a minha vida essa manhã, e Ele vem e perdoa as nossas faltas. E como é que Ele perdoa as nossas faltas? Como é que Ele recebe a sua presença? Através do sangue do seu Filho, e daqui a alguns momentos nós vamos reafirmar o nosso compromisso e celebrar a ceia do Senhor. Feche seus olhos um instante. Louvado seja o teu nome, adorado eternamente. Bendito sejas eternamente, Deus da nossa vida, da nossa família. Glórias e glórias ao teu nome somente. És exaltado entre as nações, porque tu és o Deus soberano. E o nosso coração está diante do teu altar. Fala ao nosso coração, que possamos entender a tua voz, ouvir e aplicá-la, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o primeiro domingo, primeiro culto dominical do ano. Falava com alguns irmãos aqui no louvor, e eu estendo essa palavra a alguns dos irmãos aqui. Tem irmãos aqui que eu não vejo desde o ano passado, né? Que foi domingo passado. E é uma alegria para nós, como igreja, estarmos reunidos, não porque simplesmente entendemos: hoje é dia do Senhor, vamos para a igreja. Menino, vai, te arruma, coloca a roupa. E eu me lembro muito bem, os anos passados, eu ainda jovem, pré-adolescente, adolescente, e minha mãe, que está sentada ali, dizia: coloca a roupa, essa roupa não é roupa de ir para a igreja, você tem que ir bem arrumado para a igreja, hoje é dia do Senhor. A igreja é o local de culto, de reverência, de estarmos bem, porque Ele nos vestiu de vestes de salvação e mantos de justiça. Isaías nos fala, temos que estar na presença do Senhor, com o coração contrito, um espírito quebrantado, de forma amorosa. Esse é o primeiro domingo do ano. Faça uma pequena avaliação na sua memória. O que foi que você planejou o ano passado que não deu certo, não pôde cumprir? O que foi que você se colocou para fazer e Deus disse: não, agora não, você ainda vai continuar assim, porque eu tenho um pouco mais a trabalhar na tua vida nesta área. Eu dei esse tempo para você fazer essa reflexão. O que foi que você
planejou? Que você colocou no teu coração que Deus disse não? Que bom que Deus disse não, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A nossa vontade e os nossos planos precisam ser firmados no Senhor. Iniciamos um novo ano. Com a experiência que nós tivemos, aquelas que trouxeram pontos positivos e aquelas que nós, poxa, isso não deveria ter ocorrido. Será que nós temos, amados, consciência de que a nossa vida, dia após dia, a partir do momento que nós levantamos, abrimos os olhos pela manhã, está sob o controle de Deus? Você sabia que tudo que acontece na tua vida está sobre o comando, o controle de Deus, a administração do Senhor? Salmo 139, verso 16: os teus olhos me viram ainda substância informe. Você estava na barriga da tua mãe e Deus já estava olhando para você e contando os teus dias. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Os teus dias estão escritos no livro do Senhor, quando nenhum deles ainda havia começado. Então Deus tem o controle das nossas vidas. Será que objetivamos correto a nossa caminhada em 2024? Tudo que fizemos, projetos que nos debruçamos e que de repente, por algum motivo, uma coisa simples não ocorreu, não foi concretizado? Tem uma frase que me chama a atenção, que eu acho bem bacana. Ela diz assim: toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Não adianta você projetar algo tremendo para a sua vida, que vai envolver muita gente, que vai envolver a sua família, é um projeto grandioso, se você não está preocupado com aquele primeiro e pequeno passo que você precisa dar. E é esse pequeno primeiro passo que precisa estar de acordo com a orientação de Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Salmos. Alguém pode me conseguir uma água, por gentileza, um diácono? O Isaac consegue para mim, tá? Obrigado. Salmo 90, um verso já tão conhecido, amados. Verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos repetir comigo, todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu vou pedir mais uma vez para que você decore, tá bom? Vamos lá. Ensina-nos. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida nessa manhã, no primeiro dia, primeiro domingo do ano. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Obrigado, Isaac. O pedido aqui, a oração do salmista, ela tem um objetivo específico. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. A primeira coisa que nos vem à mente quando nós lemos isso: o salmista está pedindo que Deus ensine ele a contar os dias, a caminhada dele. Mas o pedido do salmista é muito mais profundo e muito mais sério do que simplesmente uma caminhada que ele está querendo traçar de acordo com a vontade de Deus. Para que o salmista está pedindo que precisa ser ensinado a caminhar? Para alcançar um coração sábio. É o coração, amados. Qual é a condição do nosso coração? Você conhece o teu coração? Você conhece realmente o teu coração? As tuas inclinações? A Bíblia nos ajuda a entender o que é o coração do homem. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração é assim, amados. O meu coração e o seu é enganoso e é corrupto. É a Bíblia que está dizendo. Eu reconheço que o meu coração é enganoso e que o meu coração é corrupto. Jeremias, o servo do Senhor, está falando que é assim o nosso coração. Por que ele está falando isso?
Ele reflete o que está lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. O nosso coração é tendencioso, porque o pecado jaz ainda aqui sobre a nossa vida. Estamos sendo aperfeiçoados, amados. Dia a dia temos que lembrar disso. Mas Deus Ele é tão bom, Ele é tão gracioso. Ele nos olha assim com tanto carinho, com tanto amor, que Ele nos dá um novo coração. Ele muda o nosso coração. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Só isso não, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Deus está dizendo que o nosso coração é ruim, mas Ele vai mudar o nosso coração. É Ele que muda o nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, um servo do Senhor. E a Bíblia nos fala da história de Davi. Nós sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ó Deus, cria em mim um coração puro. E ele fala isso depois de reconhecer o seu pecado, o seu erro diante do Senhor, diante da sociedade, daqueles que o serviam. E ele pede um coração novo. Mas Deus, Ele não só muda o nosso coração, mas Ele diz que o nosso coração está sendo mudado para quê? Em Deuteronômio 5, 6, verso 5. Sobre tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele procede a fonte da vida. Em Provérbios 4, Deuteronômio diz, reforçando isso. Por que nós devemos guardar? Porque nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, só de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Fala de amar o Senhor com todo o coração, mas encerra o verso dizendo com toda a nossa. É preciso um esforço da nossa parte para preservar, para buscar cada vez mais esse coração que o Senhor tem mudado na nossa vida. Portanto, amados, a nossa boca, ela vai falar, a tua boca vai cantar, os meus lábios vão ser articulados como os teus, pela glória do Senhor, daquilo que está em nosso coração, como o Salmo 40 diz, que Ele nos colocou os pés sobre a rocha, que é Cristo, e colocou em nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Nós somos criados para adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Essa é a pergunta número 1 do nosso catecismo maior. Para que você existe? Para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para cantar louvores a Deus durante toda a eternidade. E é isso que você vai fazer lá no céu. Você vai louvar a Deus durante toda a eternidade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12. Do que está cheio o nosso coração? Dos preceitos, do caminho do Senhor, ou das nossas inclinações? Tem uma passagem em Provérbios que nos fala algo interessante que me chamou a atenção. Na época que o livro de Provérbios foi escrito, Salomão, ele não tinha sido inventado, propriamente dito, como nós temos hoje, o espelho. Você vai na feira, no supermercado, tem um espelho pequeno, você tem retrovisor no carro, até com um ângulo diferente. E aí a palavra nos diz, em Provérbios 27, 19, assim como a água reflete, corresponde o rosto, assim o coração do homem é o homem. Lembre-se disso. Todo mundo aqui já assistiu, já deve ter ouvido falar daquele filme Branca de Neve, né? Quando a bruxa vai, aquilo é uma ficção, quando a bruxa vai ali à frente para um espelho, porque ela quer refletir algo que ela entende que é a sua beleza. E a beleza é um reflexo. Isso já está na cultura. Mas Provérbios fala da verdade, não de um mito, mas fala que o coração reflete a nossa vida, o nosso rosto, assim como a água reflete o rosto do homem.
se com a nossa boca nós confessarmos, mas precisamos crer com o coração. O salmista, no verso 12, Salmo 19, que nós lemos, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A sabedoria para cada dia, amados, é um coração nas mãos do Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria. O Salmo 90, ele é atribuído a Moisés. Um cenário marcado, ele estava no deserto. É o cenário marcado pela caminhada no deserto, pela desobediência, pelos enfrentamentos do povo no deserto. Ali trata da experiência de um povo que saiu do Egito, mas pouco a pouco o Egito estava saindo do povo, através das dificuldades do deserto. Embora o Salmo 90 não fale exatamente sobre o Messias, mas se você observar, todos os versos apontam para o cuidado, a misericórdia, a graça e o socorro de Deus. Como é que Deus nos socorre? Como é que Deus age na nossa vida? Através do seu Espírito, ok? Como é que o Espírito age? Como é que ele começa a agir? Como é que ele começou a agir? A partir do momento que o Senhor Jesus, na cruz, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Ele disse: se eu não for, o Espírito não virá. Então ele veio, se tornou carne, morreu, foi assunto aos céus e enviou o seu Espírito. E é esse Espírito, por meio do sacrifício de Jesus, que veio, que nos habita dia a dia, habita em nós, é que transforma o nosso coração, que está transformando o nosso coração. Nós saímos do Egito e é o Espírito de Deus que está tirando o Egito de cada um de nós, dia após dia. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, já conhecido, ele declara que a sabedoria pedida nessa oração, a busca do conhecimento de Deus, é uma busca para aplicação diária na nossa vida. É uma caminhada diária. A consciência que devemos ter da busca de um coração novo é um novo ano. Precisamos caminhar de acordo com a orientação de Deus para termos um coração nas mãos do Senhor. Mas como nós podemos aplicar esse ensinamento e essa oração de Moisés? Como é que nós podemos trabalhar isso? O Salmo 90, ele é um salmo que foi escrito durante a peregrinação no deserto. Ele fala da eternidade de Deus, no verso 1 e 2. Ele vai falar da fragilidade do homem, no verso 3 e 4. Do verso 7 a 11, ele reconhece e fala do peso do pecado. Mas já no final, do verso 12 ao verso 17, ele vai clamar por sabedoria e por misericórdia. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, tem compaixão dos teus servos. A eternidade de Deus, a fragilidade do homem, o peso do pecado e o clamor por misericórdia. Ensina-nos a contar os nossos dias, ó Pai, para que possamos alcançar um coração sábio. E o que a Bíblia fala sobre sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você lembra desse verso, lá em Provérbios, logo no início de Provérbios? O que é um coração sábio? É um coração que teme ao Senhor. E como temer ao Senhor? Conhecendo cada dia mais a sua vontade, a sua voz, e aplicando e obedecendo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés nos envia a Deus para recebermos ensinamentos. Ensina-nos, não como o mundo ensina, não um mestre insignificante, não uma escola inferior, não o próprio Moisés. Mas Moisés, quando declara a palavra de Deus, ele se torna o professor que nos leva a Cristo. Não somente os profetas, não os apóstolos, nem os antigos santos, exceto quando falavam da parte de Deus e eram movidos pelo Espírito Santo. Esse conhecimento não vem de homem, de carne ou sangue, mas de Deus. Declaração de Charles Spurgeon, no livro Tesouros de Davi, reflexões sobre o livro de Salmos. Esse conhecimento
É um conhecimento divino que vem da parte do Senhor. O verso 12 reflete, reconhece a fragilidade de cada um de nós. Moisés aqui já estava com 120 anos. Nós sabemos, Moisés foi criado pela filha do faraó. Ele estudou nas melhores escolas, se formou nas melhores faculdades do Egito, teve uma educação top. Moisés então aprendeu durante 40 anos a ser alguém, a ter um conhecimento. Mas Deus permitiu que coisas acontecessem na vida de Moisés, movido pelo seu cuidado com seus irmãos. E ele então, numa briga com o egípcio, o levou à morte. E ele, com medo, fugiu para o deserto. E Deus permitiu. Deus já tinha um plano na vida de Moisés. E Moisés passou 40 anos no deserto, aprendendo a ser ninguém. Isso mesmo, 40 anos. 40 anos aprendendo a ser alguém. 40 anos, como ele disse, que coisa boa, aprendendo a ser ninguém. E depois Moisés o chama, 80 anos, para o exercício do seu ministério, para dirigir o povo, também 40 anos no deserto. Esse deve ser o nosso projeto, amados. Aquilo que deve marcar, deve ser a nossa caminhada que visa, que busca um novo coração diante do Senhor. A sabedoria para cada dia é um novo coração nas mãos de Deus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Até aí nós concordamos, mas como extrair lições e aplicar isso na nossa vida de forma bem prática e bem simples, para o dia a dia, para ter um coração novo nas mãos do Senhor? Ele diz, olha como ele começa o verso, amados. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos. Ensina-nos. Ele pede, ensina-nos. Você tem pedido que Deus te ensine? Você tem suplicado um aprendizado da parte do Senhor? Precisamos reconhecer que não sabemos de tudo e que precisamos aprender com o Senhor dia a dia. Você é formado? Você tem pós-graduação? Você tem doutorado? Pós-doutorado? Você fez faculdade fora do país? A Bíblia diz que não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, mas reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, e assim Ele endireitará as nossas veredas. Provérbios 3, 5. Precisamos reconhecer que temos que aprender cada vez mais com Deus. Temos que ter essa humildade, amados. Senhor, me ensina. Quando nós estamos declarando isso diante do Senhor, quando Moisés declarou, Moisés foi ensinado nas melhores faculdades do Egito, Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés viu a sarça ardente. Eu não vi a sarça ardente, eu sei que teve uma sarça ardente. A sarça ardente que eu vejo, não é, Tiago? É no nosso símbolo, né? O símbolo da IPB, não é, reverendo? É a sarça ardente. Você sabia que o símbolo, a logomarca, o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma sarça ardente? Sabe por quê que é uma sarça ardente? Porque Moisés viu a sarça, ela queimava, ela ardia em fogo, mas não se consumia, ela não virou cinzas. Mas aquele fogo da sarça deu luz, deu clareza, e ali Moisés pôde perceber e ouvir a voz de Deus. E esse é o símbolo da nossa igreja. A sarça representa luz na mente e fogo no coração, como diz o reverendo Hernandes. Precisamos ter esse calor no coração. Moisés teve essa experiência. E com essa experiência toda, Moisés no deserto diz o quê? Ó Deus, me ensina, Senhor, a contar os meus dias, ó Pai. Eu não tenho contado certo. Ó Deus, eu imagino até que nessa hora Moisés estava em oração, de joelhos, com o rosto no chão, na terra, dizendo, ó Deus bondoso, me ensina a contar os meus dias, Senhor. Eu não tenho acertado. Eu quero ter um coração sábio na Tua presença. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa precariedade diante do Senhor.
Ensina-nos a contar os nossos dias. Dia 2, quinta-feira, teve um texto muito interessante que o reverendo colocou. Não sei se você teve a oportunidade de ler. Toda a glória seja dada ao Senhor. Mas o que se gloriar? Glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada de derramar misericórdia e graça sobre a tua vida, sobre a minha vida. E o texto, a meditação da quinta-feira diz assim, olha só, todos nós somos tentados em algum momento a nos gloriarmos do nosso conhecimento. Quem não é tentado a achar que conhece muito, que conhece, que já sabe? Conhecimento das nossas habilidades, da nossa força, das nossas realizações ou mesmo da nossa condição social. Contudo, somos exortados a nos gloriar no Senhor, porque é dele que procede tudo o que somos e tudo o que temos. Que seu glorioso nome seja exaltado através das nossas vidas. E aí ele encerra essa mensagem de manhã cedo dizendo, bom dia, reverendo Antônio Fontes. Procure lá na quinta-feira. Mensagens que têm sido colocadas dia após dia, mensagens simples, que nos trazem um alerta bem simples e prático, para começar o dia e entender, ó Deus, eu não sou nada na tua presença, eu preciso ser usado pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, que eu e você precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Precisamos conhecer cada vez mais. O que é conhecer na graça? O que é crescer na graça? É dependência do Senhor. E o que é crescer no conhecimento? É conhecer a sua vontade. E Moisés sabia disso. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Nós mesmos, como pedras que vivemos, somos edificados, casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Esse texto, amados, me chama a atenção. Me chama a atenção porque temos aqui em nosso meio profissionais da área da construção, que sabe que, mesmo não sendo profissional, você sabe como é que se constrói uma edificação. Como é que se constrói uma casa, um edifício? É tijolinho após tijolinho, colocando, arrumando. De qualquer jeito não, o pedreiro vai, ele coloca aquele fio, aquela baliza e fica, ele vê o nível. A nossa vida tem que ser construída assim, tijolinho após tijolinho, no nível que o Senhor está nos dando, no equilíbrio da vontade e da palavra do Senhor, porque o nosso conhecimento não é suficiente, e Moisés declarava isso, ensina-me, Senhor. Primeiro ponto, é que precisamos reconhecer que temos que aprender. Precisamos reconhecer isso, termos humildade. Oh Deus, eu preciso aprender a contar os meus dias, a minha caminhada. Teve um ano, eu consegui realizar isso, mas aquilo eu não consegui. Mas Deus, eu quero aprender sobre tudo isso. Qual é a tua vontade? Porque, amados, nós somos casa espiritual de Deus. Estamos aqui para contribuir com o avanço do reino. E Deus tem misericórdia e tem nos abençoado. Não somente reconhecer que precisamos aprender. De repente você reconhece, né, que precisa aprender. Mas tem algo mais importante do que simplesmente reconhecer. Você tem que estar disposto a aprender. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para que o teu ouvido esteja atento à sabedoria. E ele diz ainda, e o teu coração se incline para o entendimento. Provérbios 2. Disponham, pois, agora o coração e a alma para buscarem o Senhor, seu Deus. 1 Crônicas 22, 19. É preciso estar disposto, amado, a aprender, não somente reconhecer que somos limitados, mas nós temos que ter humildade e buscar este aprendizado, estar disposto a aprender.
Contudo, há coisas boas achadas em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Quais são os postes ídolos que temos no nosso coração? Aquilo que ninguém pode dizer, fulano, assim que você já se aborrece. Aquele ídolo que está ali, que ninguém pode tocar. 2 Crônicas 19 fala que coisas boas foram achadas em ti, porque tiraste o ídolo do teu coração e dispuseste o coração a buscar ao Senhor. Inclinai os vossos ouvidos, é a palavra do Senhor nos alertando. E vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna. Amados, não somente reconhecer que precisamos aprender, mas estar dispostos a aprender a respeito das coisas de Deus, para ter um coração sábio na presença do Senhor. Salmo 119 nos fala sobre isso. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração. Você quer ser um bem-aventurado? Guarde os testemunhos do Senhor, busque-o de todo o seu coração. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É preciso reconhecer que precisamos aprender, mas é preciso estar disposto a aprender. E também disposto a aprender o quê? Aprender como os ensinos de Deus moldam nossa própria caminhada. Vocês sabem o que é moldar? Aquela região mais do Nordeste, Recife, Paraíba, lá você cruza de vez em quando em alguns mercados e algumas casas de artesanato, com vasos de barro e até ilustrações do oleiro, né, fazendo barro. Sabe como é que o oleiro faz o barro? Ele molha, e nós cantamos de vez em quando, né? Eu quero ser, Senhor amado, uns vasos, como um vaso na mão do oleiro. E o oleiro vem e ele coloca a mão por fora? Não, ele coloca também o dedo por dentro. Ele vai moldando o barro de acordo com aquilo que ele entende que deve ser feito. Moldar é ter a vida reorganizada por Deus. Algumas coisas que Deus não se agrada, o oleiro vai e tira aquela pedrinha. Ele remove as impurezas, ele molda. E como ele molda? Ele molda com a água que está ali, o barro está mole. Depois que ele consegue, então, deixar o barro no formato que ele entende que é a peça, está pronto? Não, ele leva para o forno. E é o forno, no calor, que vai endurecer, dar rigidez. Mas se porventura, depois que ele tira do forno, o vaso, e tem uma pequena rachadura, ou uma irregularidade, nós sabemos o que é que ele faz, né? Ele pega aquele vaso e quebra todinho, e transforma em pó, até tirar a impureza. Você está me olhando, mas eu já vi você cantando essa música aqui na igreja. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E você continua cantando. Quebra minha vida e faz-a de novo. E você reafirma. Eu quero ser. E de novo. Eu quero ser, o quê? Um vaso. É você que canta. Você está dizendo para Deus: eu quero ser um vaso nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Porque eu preciso aprender. E eu estou disposto a aprender. Eu quero aprender com os teus ensinos. É o ensino do Senhor que molda a nossa vida. A jornada de Moisés foi caracterizada pelo molde de Deus na sua vida. Cada detalhe da vida de Moisés foi Deus tecendo, Deus moldando a sua vida. Sabe por quê? Deus queria usar Moisés como libertador do seu povo. Deus podia usar qualquer um, mas Deus entendeu na sua sabedoria: eu quero Moisés. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, nos debruçamos sobre alguns livros, nós vemos que os teólogos dizem que Moisés foi um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo.
Moisés, através de Moisés, Deus tirou o povo do Egito. Através de Jesus, seu sacrifício, Deus nos tirou do Egito e estamos na sua presença. Cada desafio enfrentado por Moisés era uma oportunidade de crescer e confiar em Deus, como nós vemos lá em Números capítulo 20. É preciso permitir que Deus molde a nossa vida, amados. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Mas para isso, amados, é preciso você reconhecer que precisa aprender. Eu preciso aprender a cada dia. Eu não tenho dificuldade de aprender. Nós precisamos aprender, amados. Eu aprendo com uma criança que disse ainda agora há 40 anos, que coisa boa. Eu já ensinei para vocês aqui aquele cântico, 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só, 2 palavrinhas só e 1 palavrinha só. Eu mexo com música há 35 anos. E depois de 35 anos, uma garotinha de 5 anos me ensinou as 2 estrofes desse cântico. E eu fiquei muito feliz e agradeci a Deus. Deus, que bom que ela me ensinou mais 2 estrofes. Nós precisamos aprender, ter um coração disposto a aprender. Temos que ter vontade de aprender. Mas aprender de qualquer jeito não. Aprender com os ensinos do Senhor. Por quê? Porque tudo isso visa uma caminhada que deve agradar a Deus. Moisés viu que para agradar a Deus era preciso ter um coração nas suas mãos. Salmo 119, verso 7 diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Esse deve ser o nosso objetivo, render graças de forma perfeita, com integridade de coração diante do Senhor. Mas isso só vai acontecer quando nós reconhecermos que precisamos aprender, como estivermos dispostos a aprender os caminhos do Senhor, visando agradar ao Senhor. O Salmo 90 nos convida a viver de forma sábia diante de Deus. E viver de forma sábia é buscar aprender a vontade do Senhor nas nossas vidas. A sabedoria para cada dia é um coração nas mãos do Senhor. E para isso nós precisamos, amados, precisamos aprender do Senhor, reconhecer que somos falhos, aprender os ensinos do Senhor, porque essa é uma caminhada que visa agradar a Deus. Eu queria encerrar essa minha palavra desafiando você a fazer uma pequena avaliação, talvez não agora, mas durante o dia, dos teus projetos desse ano. O que foi que Deus fez que você, de repente, num primeiro momento, Senhor, por que isso? De ano de 2023 para 2024, eu e minha esposa tivemos que mudar de apartamento, fomos para um outro apartamento, e a gente perguntava a Deus por que isso. E nesse novo apartamento, apesar de ser um apartamento melhor, mais bonito, mas para mim em particular, apresentou uma dificuldade. Eu já não tinha disponível aquele local reservado para fazer o meu estúdio. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um home studio de gravação e eu produzo muitas coisas nesse home studio. Eu não tive, não deu, porque eles fizeram uma reforma e não tive como. E eu tentei improvisar, e mesmo improvisando, num primeiro momento ainda tentei, viu, Brandon e Eric, que eles me cobram, pai, cadê o próximo álbum? Eu tenho muitas músicas para gravar. E quando eu tentei, viu, Cíntia, o meu microfone de voz pifou. Aí, oh meu Deus, eu já não tenho local, é agora, Senhor. Puxa vida, vou refletir um pouco sobre isso. Mas Deus estava abrindo uma outra porta para mim. Eu tive a grata satisfação, esse ano passado, de lançar o primeiro livro. E como eu não consigo ficar em casa simplesmente parado, eu chegava e pegava o computador e comecei a escrever outros livros que estão para sair. E que Deus assim me dê essa grata satisfação de compartilhar com os amados irmãos em breve. E o engraçado é que Deus tem me ensinado, a partir do momento que eu me debruço para escrever algo,
E eu tenho certeza que isso acontece com o reverendo Antônio, porque ele deve ter, eu acho que uns 4 livros já prontos, né? Ou mais, né? Mais um pouquinho. Já deve ter uns 5 livros prontos, porque ele escreve um livro por ano sobre todas essas meditações. Meditações que têm edificado a sua igreja. Meditações que têm sido compartilhadas com outros irmãos. Isso é bom. E eu tenho certeza, reverendo, que o primeiro a aprender com essas meditações é você. Não é, Tiago? Quando nós fazemos uma meditação, eu tenho certeza, o Tiago balançou a cabeça assim com uma força, né? Quando está fazendo o sermão, como diziam os antigos teólogos, o primeiro sermão, a primeiro ouvinte do sermão é o pregador. Então se debruce sobre a palavra de Deus. Procure conhecer os caminhos do Senhor para que você alcance um coração sábio. Como é que está esse teu ano? Busque de forma simples, mas busque dia após dia, conhecer a vontade de Deus e os seus preceitos. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, é a tua palavra que nos desafia a termos um coração simples, humilde, contrito na tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos aprender com o Senhor, para que possamos ter um coração sábio que vise unicamente a tua glória, porque o Senhor se agrada num coração contrito e um espírito quebrantado. Isso o Senhor não rejeita, Pai. É a tua palavra que diz: bendito seja o teu nome, Deus. Tu és o nosso Deus e essa é a tua igreja que suplica agora que o Senhor nos ajude com teu espírito a nos mantermos firmes, humildes na tua presença, buscando cada dia mais aprender dos teus preceitos, visando a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.